Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então a mais uma live do canal Amiga Espírita. E nós vamos estudar hoje mais uma lição do livro Sinal Verde. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui para quem for entrando. Bem-vindo, João Carlos, bem-vindo. Boa tarde. Deixa eu enviar os aviõezinhos para quem por acaso estiver por aqui também, ouvindo uma palavra. Rosana, conhece-te espírita, boa tarde. Maria da Conceição também, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma semana, né, de estudo. Vamos seguindo aqui firmes e fortes do nosso livro Sinal Verde. E esse livro ele vai até 50 mensagens, já estamos aí na reta final, né? Mais 2 semaninhas a gente acaba. Isa Lima, boa tarde, bem-vinda. Vamos começar aqui estudando hoje. Hoje o tema ele é bem curioso, porque não tem nada a ver assim com o que a gente está passando, que ele chama reuniões sociais. E a gente está extremamente oposto, né? Sem reuniões sociais. Rosana, com seu perfil, boa tarde. Patrícia e Mari, boa tarde, sejam bem-vindas. Vitor também, boa tarde. Vão entrando aí, gente, eu espero mais um pouquinho. Vamos lá, então. Hoje é reuniões sociais. Vamos tentar trazer para nossa realidade aqui, né? Que tá difícil. Mariana, boa tarde. Mica também, boa tarde, meninas. Todas muito bem-vindas hoje para o nosso estudo. Deixa eu anotar aqui o número aqui embaixo. 41. Reuniões sociais. Minha mãe está faltando entrar, só daqui a pouco ela entra. Reuniões sociais. É curioso, né? Porque as reuniões sociais, elas estão totalmente congeladas por um tempo, né? Então, vamos ver o que a gente consegue falar de reunião social. Babi, boa tarde, amiga, seja bem-vinda. Claudinha, Ari, boa tarde a todos. Esperar só mais um minutinho aqui. Ah, Mames entrou. Boa tarde, Mames. Bem-vinda. Tô parecendo o Murilo. Tava esperando. Vou esperar fazer 14, né? Vou esperar fazer 6. Ficar olhando. Tava te esperando. Agora, né? Vamos começando. Pessoal que for entrando aí no meio do caminho, a gente vai falando aí, boas-vindas. Martiele, boa tarde também, amiga. Eu também tô com saudade, Mames, muita. Rosana falando que não tem reuniões sociais, mas tem as reuniões espirituais, virtuais. É isso aí, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Vamos tentar adaptar aqui. Que André Luiz fala, né? No sinal verde, esse código de conduta. O nosso farol aí, o que é verde, o que você pode seguir fazendo, esse código de conduta moral que tanto nós precisamos, né? Que evolução intelectual, nós somos bons, né? A gente se esforça, a gente estuda, consegue aí se desenvolver bem, mas o moral é que fica o mais difícil. A nossa conduta moral é sempre a mais difícil de ser desenvolvida, não é mesmo? Vamos começando então aqui. Reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Então, quando a gente fala aqui dessa reunião social, não só no fora, ele já falou, ou no lar. A reunião, ela é nada menos do que algumas pessoas reunidas. Ali pode ser dentro da sua própria casa, podem ser pessoas da sua família reunidas dentro do seu lar, onde há uma comunhão fraterna, com respeito, com um bom tratamento entre as pessoas, onde todos ali estão com pensamento único, ou se não estão ali tentando, né, converger para um único objetivo. Então, esse é o espírito que tem que ter em uma reunião social. André Luiz nos fala: sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade.
sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. Então é uma situação bem peculiar, né? Quando nós estamos falando que já entendemos que não é legal você falar mal dos outros, não é legal você falar da vida alheia. Rô, boa tarde, bem-vinda. Não é uma coisa que deve ser feita, né? André Luiz já falou pra gente aqui nos capítulos anteriores também, mas ele fala, por exemplo, quando alguém vem te falar algum comentário que você vê que é maldoso, um pouquinho, um cutucãozinho ali, principalmente sobre o outro, né? E ele fala muito da nossa reação quanto a isso, que a gente não tem que ter uma reação forte também com a pessoa que está dizendo isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pegar, né, ele fala que é um espinho da maledicência, isolar ele no algodão da bondade, né, tentar ali transformar em uma coisa boa, ou de repente falar com um pouco mais de cuidado e respeito a pessoa que não está, ele também tem que respeitar a pessoa que de repente falou esse assunto e ainda não tem o mesmo entendimento que você, e não simplesmente sair julgando e sair criticando, e muitas vezes a gente fala, ai, não tem que falar mal mesmo, e aí acaba, não vou fazer fofoca, né? Já é rude com a outra pessoa. Então é um equilíbrio entre, claro, você não vai dar corda, né, essa fofoca, essa notícia, mas também você não vai desrespeitar, você não vai ser rude com quem disse, né? Boa tarde, pessoal que vai entrando. Kátia, Ítalo, acho que parou aqui de aparecer para mim, se tem mais gente, deixa eu ver. Não, só eles mesmos. Beleza, boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Então, olha só, o equilíbrio que a gente tem que ter em nossas reações. Mesmo quando a gente tem o entendimento que não precisa fazer fofoca, nem falar mal do outro, nem reparar tanto na vida do outro, se alguém vir e trazer algo para você, a gente tem que ter essa consciência de tentar dar uma boa resposta de uma maneira respeitosa para o outro e também para a pessoa que não tá. E isso é uma arte. Eu entendo isso como uma arte, se a gente pensar, porque não é algo fácil. Muitas vezes a gente está um pouco mais irritadiço e vem esse espinho, vem essa situação, a gente fala sem pensar, né, como a gente bem fala, e aí André Luiz nos convida então a sempre pensar, a sempre raciocinar, não só com a nossa conduta, mas o que vem de fora. Então vamos para o próximo aqui. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Então, quando a gente vê alguém falando de uma maneira respeitosa com os outros, ou muitas vezes não passando certas informações que você mesmo julgaria que não te diz respeito saber. Isso já é uma conduta, sim, de boa ética, né? Uma elegância moral que ele fala aqui, uma lealdade. Então, nós podemos, dessa maneira, observar as pessoas que convivem conosco e como que ela te traz essas notícias. Quais são os tipos de assuntos que vocês conversam entre amigos, entre familiares? Qual é a tônica da conversa? Qual é o tema da conversa que a gente leva com determinadas pessoas? Será que a gente passa o tempo todo falando de uma pessoa que não está? Falando de uma situação que você não participou? Falando sobre um acontecimento de uma maneira rude, grossa, xingando com palavrões e ofendendo, muitas vezes, claro, a pessoa que não está? Então isso já é um indício que não é um bom caminho, esse relacionamento ele não tá saudável, porque se a pessoa faz isso com você e você também faz isso, mas está percebendo que tem alguma coisa errada, então a gente deixa de fazer. E aí, quando a gente pensa numa amizade, a gente pensa muito na questão da afinidade. E quando você percebe que esse tipo de conduta ele não é legal e você deixa de fazer, você para de ter assunto com a pessoa. E a pessoa vai continuar, muitas vezes, né, trazendo esse espinho da maledicência e você tá sempre ali, envolvendo com o algodão da bondade. Não, ó, veja bem, a gente não entende todas as situações que as pessoas passam, vai ver a pessoa estava num dia difícil, né? Essa é a maneira de colocar o algodão.
Então a pessoa vem falando, olha, a gente não sabe o que ela passou, não sabe como ela tá. Quando a gente começa a fazer isso, você não dá mais combustível para que a outra pessoa continue. E aí, se ela não percebe, não tenta também melhorar, não acha que isso é importante, a afinidade, esse laço da afinidade que tem uma amizade, ela vai se rompendo. E aí cada um vai levando um caminho. E aí por isso que a gente acaba sempre, né, encontrando outras pessoas que têm também pensamentos como o nosso, e a gente vai seguindo naquilo que a gente acredita que é a melhor conduta moral. E pelo que André Luiz fala aqui, também é o caminho que a gente tem que seguir, é o caminho certo. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. E essa parte, quando a gente pensa nisso, isso dói muito na gente, principalmente quando vem aquelas frases ou aqueles apelidos ou aquelas situações que são coisas que te incomodam. Então, se você é um pouquinho mais alto, se você é um pouquinho mais baixo, mais gordinho ou bem magrinho, são coisas, né, que acabam incomodando a gente. E é muito difícil a gente ignorar, né? Não só no sentido de não responder, não xingar a pessoa de volta, que eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente é ofendido, a gente nunca deve devolver. A gente tem que entender que a pessoa, sinceramente, não compartilha da mesma conduta que você. E ela pode xingar do que for, porque é o jeito dela, é o que ela tem a oferecer ao mundo. E a gente ignorar e não levar para si uma mágoa, um ressentimento, ou mesmo vir à tona uma situação do passado e acaba te entristecendo e deixando o seu dia um pouco mais difícil de ser passado, porque isso remete pra gente a acontecimentos do passado, que muitas vezes a gente está preso. E o ignorar, ele é um processo. O ignorar é um processo que ele começa você entendendo que a pessoa tinha aquilo para te oferecer, que o padrão dela, a maneira padrão dela fazer as coisas é de repente ofendendo os outros porque ela não tem nada melhor para fazer, ou ela não tem a coragem de te dar um elogio, de ver uma virtude em você ou de falar uma virtude, porque ela esteve sempre acostumada, mal acostumada, e acaba agindo assim. Então é uma pena, né? Mas a gente tem que se controlar. A Mica aqui compartilhando com a gente. No meu serviço, às vezes, chego na cantina. Se tem um grupo falando de alguém, eu me retiro. Mica, eu sou igual. Já em inúmeros lugares onde eu trabalhei, quando formava esses grupinhos, né? Geralmente é um café, uma cantina, um refeitório, né? Um cantinho ali na hora do almoço. Eu sempre estive de fora, porque eu não gosto de ficar falando sobre as outras pessoas. E se você entra também, as pessoas ficam sabendo sobre a sua vida e vão falar sobre a sua vida também. Eu nunca quis participar disso, né? Não sou curiosa dos outros e também não quero me expor para virar notícia de ninguém, que não é uma conduta legal, não leva a nada. Sávio Semear Espírita, seja bem-vindo, boa tarde. Então, são ações, né, que a gente vai se policiando, vai deixando de fazer, porque o ser humano é curioso, a gente é curioso. Nossa natureza de curiosidade, você escuta uma notícia, uma fofoquinha que seja, você já quer saber o que aconteceu. Isso é bem natural da gente. Mas com o tempo a gente vai vendo que às vezes você foca tanta energia na vida da pessoa que você acaba perdendo tempo. A Rô falando também, ó. No colégio, as pessoas alimentavam muito isso. Eu, às vezes, me deixava levar, mas no fundo, sentia que era errado. É que a gente acaba indo na onda, né, Rô? Às vezes, para você fazer parte de um grupo, para você não se sentir sozinho, se sentir pertencido a algum grupo. Eu não tenho boas experiências no colégio, exatamente por isso também, que eu nunca fui muito de falar mal das pessoas, e aí tinha os grupinhos e tudo mais, e eu
não falava mal de ninguém, ficava na minha. E o que acontece com quem fica na sua? Você não faz amizade com ninguém, porque se o padrão é um falar mal do outro e você tá de fora, quem vai conversar com você? Você não tem assunto. Você não alimenta o assunto. E muitas vezes eu fiquei sozinha, aprendi a ficar sozinha. Minha mãe me ajudou também bastante na época, mas eu aprendi isso. E a gente não precisa, né, da aprovação dos outros. Aí comecei também a ignorar. Ficava lendo nos intervalos de aula ou procurava o grupo dos nerds que comentava coisas mais legais. Então eu não tinha o grupo dos nerds, né? Não tinha como. Eu estudei numa escola pequena na época. Talvez se fosse um pouquinho maior, eu teria me saído um pouquinho melhor. Mas eu tava onde tinha que estar, né? A gente está exatamente no lugar que a gente deveria estar para passar as coisas. Então a gente não entende algumas coisas que acontecem e a gente tem que saber superar. Kátia falando, a doutrina espírita me ajudou muito nessa questão. A gente consegue entender, né? Principalmente a parte que a pessoa, ela é aquilo, né? E ela tem aquilo a oferecer. E simplesmente não chegou o tempo dela compreender. Bem isso que eu postei também, né, no nosso grupo lá do Telegram. Hoje era o Vida Feliz, era o capítulo 23. E falava isso, que quando você tem uma irritação, tem uma briga, muitas vezes você tem que silenciar, porque a pessoa não chegou o tempo dela compreender ainda. E muitas vezes quando a pessoa te ofende, te xinga, ela acaba sendo assim mesmo, né? E o tempo só que dirá o que ela vai fazer. Amiga, minha avó falava pra mim prestar atenção quando estão falando do outro da mesma forma que fala da gente. Exatamente, é a mesma coisa que eu penso. Se o outro é assunto, você também é assunto quando você não tá. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha com as outras pessoas. Não é em todo mundo que a gente pode, assim, confiar e abrir o coração. Né? Não tem esse hábito, a Kátia falou. Não, então, mas é difícil, né? A gente não consegue controlar o outro. A gente tem que se afastar, né? Como vocês estão falando. Couto Gontijo, boa tarde, bem-vindo. Estamos aqui no sinal verde. Se quiser ficar, fique à vontade. Estamos aqui nas reuniões sociais, virtuais no momento. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Olha, eu nunca gostei de agressão, nem entre amigos, nem agressão moral, muito menos física. Então eu sei que tem gente que às vezes tem amizade com outra pessoa e chama a pessoa brincando, porque é um apelido de brincadeira, mas chamando de nomes assim que não são nomes de brincadeira, né? E aí fica tudo bem entre as pessoas. Eu sempre achei um pouco estranho, assim, eu nunca me senti à vontade de xingar, de chamar alguém com algum xingamento, assim, pra mim não faz muito sentido. Algumas vezes chama também algum tipo de animal, né? Sabe aqueles tipos de animais quando a gente vai falar algum xingamento, tadinho deles. Mas as pessoas fazem, então, aí tem esse costume, né? E eu não gosto. Já terminei a amizade também, porque a pessoa vem, dá uma porradinha, dá um chutinho, dá uma brincadeira, e eu não gosto dessas coisas. Eu sou bem chata em relação a isso. E me magoa esse tipo de coisa, assim, porque eu acho que quem é amigo não tem que ficar ofendendo os outros e batendo, e não tem nada a ver, né? Bom, mas cada um sabe o que deve evitar e o que é melhor, né? Eu também, Flavinha, até em filmes e séries eu não consigo assistir, às vezes, pelo nível de violência. Eu fico bem mexida também. Eu fico, dependendo do conteúdo, eu fico. E se for à noite, pior ainda, porque eu acabo sonhando. Eu não gosto, não. Terror, então, nem passa perto. A Claudinha complementando aqui, ó, muito bom. Se falarmos de outros, estamos contaminando nossa faringe. Porque é energia, né? Energia que a gente está emanando e tudo que a gente está atraindo com isso também. Nós somos, o mundo é energia, né? Nós estamos em energia. Então, se você fica fazendo, mesmo que de brincadeira, assim, não vai te trazer coisa boa, né? Bom, mas o André Luiz tá falando para evitar, tá bom?
Vamos ver aqui, tem mais. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Olha, é complicado, né? Cochichar é uma falta de respeito. Você tem alguém te explicando, você conversando em algumas pessoas e começa aquelas conversas paralelas, né, no grupo. E é falta de respeito. E bocejar, então, né, depende da situação. Às vezes a pessoa passou a noite em claro, aconteceu alguma coisa, então não vamos também julgar já da primeira vez, porque pode ser uma situação, né, diferente que está acontecendo ali. Mas a gente, né, não bocejar de tédio, né, ficar ali bocejando e faltando com respeito. Rosane, boa tarde, seja bem-vinda. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. Todas as situações, né? Quando a gente está numa festa, está numa reunião, às vezes está uma pessoa tocando ou uma pessoa falando, uma palestra, ou no centro, quando tem uma palestra no centro, com uma apresentação, alguém tá tocando violão, uma música ali, e começam várias pessoas a saírem, né? Como a gente acha que essas pessoas se sentiriam? É muito difícil, né? E de repente todo mundo ficar saindo, o que você vai estar mostrando ali, né? Que você não gostou da música, que você não tá gostando do que a pessoa tá falando. Às vezes não, às vezes é uma situação ali única e a pessoa precisa realmente se retirar. Mas o problema é quando são muitas pessoas, né? E começam a fazer isso. Eu procuro sempre quando eu tô assistindo alguma coisa esperar terminar, mesmo que seja uma questão, um evento que eu não esteja gostando muito e tudo mais, mas eu fico por respeito à pessoa, por respeito a quem tá ali, né, se apresentando, tá ali trabalhando, tá ali dedicando um tempo do trabalho para mostrar pra gente algo. A Mariana ajudando a gente aqui, vamos ver. Veja as reuniões sociais como uma oportunidade de crescimento pessoal, principalmente em grupos harmônicos e em conversas gratificantes. Com certeza, e quando todos estão, né, nessa comunhão que André Luiz nos fala no começo, é uma grande oportunidade que a gente tem de conversar, de aprender com o outro e deixar esses vícios que a gente tem um pouco de lado, né? Essa pressa que a gente tem nos nossos compromissos, né? Que a gente acaba saindo dos lugares ou olhando muito o celular também, que incomoda bastante quando tem uma pessoa falando. E a gente tem que aproveitar o momento, a gente tem que aproveitar o presente. Se você está numa reunião, numa conversa, o que quer que seja, fique no agora, foque no agora. A gente tem muito costume de pensar, daqui a 1 hora, né, vou ter uma reunião agora à tarde, preciso ir no mercado, preciso fazer não sei o que, ou não lavei a louça do almoço e tô aqui, né? A gente fica muito preocupado com aquilo que não está acontecendo no momento e acaba não prestando atenção no presente. A gente não acaba aproveitando a oportunidade. Olha, estamos aqui lendo um livro, fazendo um estudo, ou vocês aí em casa lendo um livro também, e foquem no agora, pensem nessa oportunidade, nesse tempo que a gente tem agora, porque tem coisas que a gente ocupa a nossa cabeça que nem vale a pena. Às vezes nem acontece, né, quando é uma preocupação futura, às vezes depende de outra pessoa. Então vamos tomar cuidado com o que a gente enche a nossa cabeça todos os dias, né? Tentar começar já uma semana mais leve, começar a tomar atitudes um pouco mais tranquilas, estar presente no hoje. Quando a gente fala para as crianças, principalmente, né? E meu filho tem na escola e ele ama, é uma sequência de cartinhas de mindfulness, que é uma meditação, é um tipo, né, de prática que ela foca no presente, ela foca na atenção plena.
Então, são diversas atividades que tem nesses cartõezinhos, brincadeiras ou exercícios de respiração, são várias coisas que tem para a criança prestar atenção no agora, porque a gente fica, às vezes a criança fica no tablet ou a gente mesmo muito no celular e a gente perde essa concentração no momento. Às vezes a gente está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e a gente não está prestando atenção onde nós estamos. E aí passa, você não conseguiu prestar atenção, já tem outra coisa para fazer e vira uma bola de neve gigantesca que a gente não consegue dar conta. Então é muito legal essa prática e assim como a meditação nos ajuda muito também com os exercícios de respiração e tudo para que a gente consiga nos treinarmos a ficar no presente. Porque isso eu acho que é muito difícil para todos nós. Alguns têm mais dificuldade para se concentrar, no caso de não fazer uma meditação, e eu prefiro uma meditação guiada por conta disso, que eu presto atenção também no que a pessoa está falando, já a música de fundo, vou respirando, acabo me concentrando melhor, e aí cada um vai achando uma maneira, né? Mas a gente tem que se preocupar muito com o que a gente está prestando atenção agora. A Rô falando, é muito gostoso esse tipo de reunião, a gente sai leve. Eu também sou a favor da cafeterapia, não é banho de café. É sentar e tomar um café com quem gosta, um bom papo, uma delícia, né? É muito bom, café eu adoro. Então, muito bom mesmo, né? Deixar o tempo passar e a gente conversando, né? Muito gostoso. Adoro fazer isso com a minha mamis. Mas, né, mamis? Vai ficar para o futuro. Escaramela, bem-vinda. Angélica, bem-vinda também. Boa tarde. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Então, para tudo, a gente tem que ter uma preparação, a gente tem que ter uma disciplina, né? Aquela disciplina tão importante, né, que Emmanuel nos trouxe junto com o Chico, e para todo o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que ter a nossa disciplina, os nossos horários, a nossa concentração e também a rotina ela é importante para nós. Mesmo que a rotina seja começar a ler um livro a partir de hoje. Então, vamos focar em ler um livro, ler um capítulo por dia, né? Para quem já não tem muito costume, assim, tentar ler um capítulo por dia. E aí, nós vamos pegando essa rotina e o nosso corpo ele vai se acostumando, toda nossa mente, nossas ações, elas vão se acostumando em relação a isso. E a gente muitas vezes precisa aprender a silenciar, mesmo nas reuniões, mesmo com muitas pessoas. Muitas vezes a gente está preparado para falar o tempo todo, para emitir a nossa opinião, porque a gente julga que ela é mais importante, ou que a gente sabe mais do que outras pessoas, ou só a gente viu aquilo, aquela informação, quando a gente não está também preparado para ouvir o que as pessoas têm para dizer. E isso acrescenta, porque se a gente pensar que Deus atua através das pessoas, ajuda as pessoas através das pessoas, muitas vezes a pessoa está ali conversando com você e acaba falando e pensando exatamente em algo que você estava com uma questão interna para resolver e aquilo te clareia a mente e te vem uma solução ou te traz uma calma que você precisa, que está precisando. Então olha só como a gente tem que reparar cada vez mais nos outros, né? E eu concordo com a Mariana, esse café, muitas vezes esse bate-papo, né, despretensioso, essa questão assim, vamos ficar aqui só tomando um café, um chá, pode ser no caso do João, uma água, um suco, qualquer coisa que seja, né? Mas o importante é estar junto, conversando um pouquinho, e essa troca ela é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa interação com as pessoas, para a prática de empatia, para a gentileza, para sabermos ouvir. Então, nós ganhamos muito com isso. Jamais rir
ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Olha, para quem dá crise de bobeira aqui, né? Alguém tem crise de bobeira? Quando você começa a rir do nada, simplesmente, porque você lembrou de alguma coisa engraçada que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto, e aí te dá uma crise de risada que você não consegue sair. Tem que até sair do lugar para tomar um pouco de água, para tomar um ar, porque as coisas não ficam fáceis, não. Eu já acontece comigo algumas vezes. Às vezes a gente tá com algum assunto na cabeça, ou com alguma piada, alguma situação engraçada que aconteceu, e dá uma crise de bobeira que a gente não consegue sair. E o pior é quando a gente não consegue explicar pro outro, né? Porque tá rindo. Só ri, passa até mal de tanto que ri. Então, né, vamos tomar cuidado nesse caso. Esse caso aqui, reunião de caráter sério, é melhor sair um pouco, vai tomar uma água, vai respirar, percebeu que deu isso, sai de cena, porque não tem condições. Eu demoro alguns minutinhos para voltar. Dênia, boa tarde, Dênia, seja bem-vinda. Aqui, ó, o pessoal tá se entregando. A Rosane, também dá, a Mariana. Rô, eu tenho essas crises quando minha mãe vem puxar minha orelha. Ixi! Aí é ruim, ela lá dando sermão e de repente dá vontade de rir. Ai, 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 se o Murilo fizer isso comigo, eu vou ficar bem brava. Ou não, né? Porque já aconteceu, você tá tão bravo, ele tá tão bravo de volta que eu acabo dando risada, ele também. Já aconteceu algumas vezes, né? Porque a gente também somos pessoas um pouco bravinhas, assim, a gente é um pouquinho irritadinho, eu e ele. Mas às vezes acontece. Ai, 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 isso dá medo. Ela fica possessa. E eu tava lá rindo de nervoso. Nossa, imagino, eu ficaria também, viu? Olha que situação. Tá brincando com fogo, né, Rô? Não dá, não. É perigoso. Vamos terminando aqui a última frase agora. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venham ao nosso encontro. Então, quando a gente pensa nessa troca das energias, e o ajuda-te, o céu te ajudará, né? O seu plantio, ele é obrigatório, mas o que você colhe, você acaba... o que você planta, você acaba colhendo. Aí eu confundi as coisas. E aí, quando a gente se coloca no propósito de dar o melhor de nós, o tempo todo, onde nós estivermos com os nossos amigos, numa situação de brincadeira, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mesmo dando o melhor da gente e não se cobrando, entendendo que nós também temos um limite e nós podemos colocar esse limite para a gente. Então, se a gente vê uma situação, se ela tá muito pesada, são muitas tarefas e tudo mais, e a vida tá muito atribulada, o que a gente pode deixar de fazer hoje? O que a gente pode se dedicar a fazer melhor? A deixar aquilo de lado, escolher algumas coisas e naquilo a gente dá o nosso melhor. Porque de nada adianta também a gente ficar passando por essas situações dia após dia e ficar reclamando ou procurando o culpado ou simplesmente deixando de aproveitar esse momento que a gente está passando. Então, se a gente hoje está em casa, né, tava brincando, falando que as reuniões sociais elas não estão existindo fora de casa, só dentro de casa de maneira virtual, vamos aproveitar então o que a tecnologia nos oferece, aproveitar esse momento também para convivermos com as pessoas que moram dentro da nossa casa, muitas vezes um bate-papo, uma conversa despretensiosa, lembrar alguma coisa sobre o passado, alguma coisa que deixe as pessoas felizes, porque também a responsabilidade de manter nosso lar em harmonia é principalmente da gente. E se tem uma pessoa tentando fazer isso, e se ela ficar tentando e tentando, quem sabe ela não consegue influenciar as outras pessoas que estão por ali também. Então a gente tem sempre que
dar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor, fazer as nossas orações, as nossas vibrações e sabendo que tudo o que a gente faz, isso está sendo visto pela espiritualidade, isso está sendo visto como um auxílio, tanto para o outro como para nós mesmos. A minha mames, é uma busca constante. É uma busca constante a gente fazer isso e a gente não pode desanimar. Porque as coisas, né, os outros aqui, né, quando te traz uma fofoca, quando fala mal, quando boceja na frente de você, quando você tá falando e a pessoa sai da sala, sai do lugar, ou fala uma coisa te ofendendo, e como você tem que reagir? Se a gente entende que cada um tá no seu momento também, a gente vai deixar se afetar por qualquer ação que a pessoa tomar? Porque muitas vezes esse é o objetivo, né? Um pequeno teste para que você se afete, para que você se desequilibre e fique o dia inteiro um pouco mal. Então a gente tem que se vigiar sempre, porque muitas vezes esses testes eles vêm por todos os lados e eles vêm geralmente das pessoas mais próximas da gente. Então são os amigos, são os familiares e só a gente se conhecendo muito bem a fundo e sabendo que todo mundo aqui é imperfeito, tem muito o que melhorar e só a gente sabendo assim a busca que a gente tá, essa busca constante que minha mamis falou, que a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo, a gente vai tentando manter o equilíbrio, tentando manter a gente em equilíbrio e consegue utilizar essas reuniões sociais, esses contatos com amigos e familiares muito mais no sentido do que a Mariana estava falando pra gente. Então, se unir a pessoas que têm um propósito de uma conversa gostosa, leve, que te faça tranquila, que te acrescente alguma coisa no dia, que faça seu dia mais feliz e que você também traga essa felicidade, que a gente consiga utilizar melhor o nosso tempo, focando no presente, escolhendo aquilo que a gente consegue dar conta e assim tentando viver de maneira mais leve, fazendo escolhas mais tranquilas e não tão preocupada com o que os outros vão fazer, com o que os outros vão pensar, e sim com a certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor, porque é a nossa consciência que cobra, no final das contas, é nós com a nossa consciência. E se a gente está aqui fazendo o melhor, mesmo que em volta você tenha pessoas te xingando, te ofendendo e falando coisas que você não é, você sabe que está fazendo a coisa certa. E a espiritualidade também, o seu mentor e todo mundo que está ali, esses espíritos amigos que estão te ajudando, eles também estão vendo o seu esforço. Então, tudo acaba, também a gente consegue atingir esse objetivo, mesmo que não seja hoje, mesmo que hoje esteja muito difícil. Então, meu recado para vocês é isso: persistam, não tenham medo, continuem tentando se equilibrar, mantenham-se em oração, mantenha a sua casa em oração, fazendo o evangelho no lar, dizendo boas palavras, desligando um pouco a TV dos noticiários, não vendo tantas notícias no dia, porque realmente não vai acontecer nada milagroso e de repente vai resolver a situação, né? Então a gente tem que tentar se proteger e se vigiar de tudo que anda acontecendo. E hoje a gente tem a certeza que se a gente fizer o nosso melhor e seguir aqui o que André Luiz nos fala, a gente vai conseguir uma evolução moral, a gente vai entender o outro, a gente não vai brigar, a gente não vai se afetar quando o outro te xingar, brigar, te diminuir, fazer alguma coisa ali que você sabe que não é. Então, vamos ter essa certeza, né? E vamos carregar para dentro de si, que tá todo mundo aqui tentando, né? Tenho certeza que essas 15 pessoas que estão aqui comigo, tá todo mundo tentando ser melhor, senão não tava aqui lendo o sinal verde comigo. Então, e é esse o objetivo nosso, né? Então, vamos seguindo aqui, firmes e fortes por mais uma semana. Eu espero vocês amanhã, então. Deixa eu agradecer aqui um por um que está aqui com a gente. Babi, João, Martiele, Rô, Mariana, Patrícia, Carol, Mames, Mica, Kátia, Dênia, Rosane, Mari, Manu, que entrou agora, tá gravado, vai ficar gravado, tá, Manu? Não se preocupe.
Depois você pode assistir. E a Maria da Conceição também, que está aqui com a gente acompanhando. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima tarde. E amanhã a gente continua aqui. Estamos quase na reta final do sinal verde, que ele vai até a mensagem 50. Mas depois a gente vê o que faz aí. Tem novos planos. Vamos lá. Gratidão, viu? Um beijo para todas vocês, e como estamos aqui, né, em maioria, em grande maioria, um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Que nós possamos ser exemplo para toda a família que está em volta da gente, que a gente continue lutando e batalhando para termos nossa posição na sociedade quanto à igualdade, que é tão difícil ainda. E a gente sabe que grandes mulheres do Evangelho são exemplos pra gente. Grandes personagens dos romances são espíritos hoje elevadíssimos, que não estão nem aqui mais. E todo esse esforço que a gente tem, toda essa luta, ela vai ter uma recompensa. Então vamos ficarmos firmes nesse propósito, fazendo sempre o nosso melhor, tá bom? Um beijão pra vocês e fiquem com Deus. Gratidão. Tchau, tchau.